Mateus capítulo 6. Lembrando aos irmãos que estas manhãs nós aproveitamos aqui não é para pregar uma mensagem evangelística, embora o conteúdo dela seja evangelístico, mas a nossa finalidade aqui é ajudar aos irmãos. Voltando então a dizer aos irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que conhecem a Bíblia, já leu 44 vezes e meia, embora eu não acredite. Eu sei que você sabe tudo sobre a Bíblia. Onde abrir que você já sabe tudo. Mas eu vou te dar uma máxima. Diz o seguinte: ensina ao sábio e ele se tornará mais sábio. Sábio é aquele que não fecha a porta dos ouvidos para ouvir. É aquele que não está, como que já sei isto. Uma pessoa, quando se coloca nesta posição, ele está botando para fora a sua arrogância. Ele está dizendo, sei mais do que todo mundo. Isso não é verdade. Porque a Bíblia nunca será esgotado o seu conteúdo, porque a Bíblia, quando nós lemos e meditamos, há sempre uma revelação nova dentro da palavra. E aqui nós estamos para fazer exatamente isso. Mas se você se colocar na retaguarda, dizendo, não, isso aí já sei, e já li, isso aí o Sermão da Montanha, eu sei tudo. Então eu vou dizer a você, você não sabe nada. Com todo respeito, sabe nada. Porque você não pode se colocar nesta posição que já sabe tudo. Estamos abertos para aprender. Eu ouço qualquer pessoa que está falando alguma coisa, eu paro para ouvir, e isto me faz bem. Então nós temos aqui nesta manhã, eu tenho falado da Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, eu falei sobre vários degraus, cada degrau daquele, um versículo, nós começamos a trabalhar num versículo, humilde, manso, etc. Agora chegamos no patamar, nós estamos entrando nas portas do templo, e cada um escolhe a porta. Hoje, a porta é do tesouro e a porta da visão espiritual. Então, quem quer ter uma visão espiritual, tem porta. E também a porta do tesouro. Nós vamos então ler alguns versículos, capítulo de número 6, verso 19 a 24, embora talvez a gente possa falar sobre este outro assunto. Diz a palavra do Senhor: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu. Por quê? Onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E aqui ele dá uma sentença: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aqui no verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo, ou teu corpo, será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há um problema. Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará outro. E ele aqui completa: não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos. Nosso Pai, permita-nos acesso à Tua Palavra. Permita-nos, ó Deus, abrir o nosso coração, a nossa mente,
para ouvir uma palavra que certamente só tem para pessoas que entrou aqui. Porque a gente depende, Senhor, nós precisamos de ouvir uma palavra do Senhor que possa nos ajudar a sair daqui bem melhor do que entramos. Pai, coloca a tua mão sobre a minha vida e a vida de cada um dos teus servos. Tira, Senhor, todas as preocupações, tudo aquilo que possa vir na nossa mente, tentando concorrer ou mesmo discordar. Tira esse espírito das trevas, que às vezes impede-nos de ouvir a tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza. A formação dos discípulos é o que nós vemos dentro desses textos de capítulo 5 de Mateus 6 e 7. Aqui o Senhor Jesus está tratando da formação dos discípulos. E o que vemos dentro desse sermão do monte, como preparar homens que tinham uma formação só da vida material. Fazer com que estes homens que tinham esta visão material de pescar, de contar dinheiro e outras atividades, fazer com que estas pessoas pudessem ter uma visão espiritual, uma visão além da sua própria capacidade. Por quê? Porque o êxito do Evangelho dependia desta formação, por isso que o Senhor Jesus gastou tempo. Eu creio que as igrejas hoje sofrem por falta de discipulado. E quando eu falo discipulado, não é grupos isolados sozinhos estudando. Não é isso que eu falo. Porque se você vai estudar sozinho, você precisa quem está te orientando. Nós somos bastante rígidos nisso. É preciso que haja uma coordenação para o discipulado, porque o discipulado compreende-se quando o pastor forma pessoas e eles vão discipular dentro da mesma visão da igreja. Não importa se Nova Vida, Presbiteriana, Batista, Adventista, porque cada igreja eles têm um contexto diferente de formação. Então os adventistas formam dentro daquilo que eles leem, Batista a mesma coisa, e as nossas igrejas, embora seja uma igreja muito nova, ela também tem uma formação, ela tem uma maneira de viver, que nós precisamos nos enquadrar neste corpo. Não que a gente, mas eu não concordo, mas ninguém é chamado para concordar. É chamado para, nós chamamos para mostrar a visão. Nós acabamos de receber, eu recebi, irmãos, e vamos discutir lá no nosso retiro de pastores agora em setembro. Vamos passar lá 2, 3 dias, parece-me. E eu já tenho, irmãos, já estou lendo alguns regulamentos para a regência da igreja interna, de comportamento em todas as áreas, tanto de músicos, como do discipulado e assuntos de casamento. Por quê? Porque o que nós desejamos é que as nossas igrejas, elas tenham a mesma direção, a mesmo perfil. E nós temos tido problemas com algumas igrejas nossas. Por quê? Porque por causa das influências de pessoas, elas têm saído daquele alinhamento que nós desejamos. Não estou dizendo que é o melhor ou é o pior. Eu estou dizendo que a igreja tem alinhamento. Desculpe-me, ainda estou terminando uma gripe, mas ainda sobra.
A nossa igreja, então, tem este perfil, e nós temos, eu tenho lá na minha mesa, eu estou lendo, algumas coisas eu até torço o nariz um bocadinho. Mas eu quero que você entenda o meu espírito. Eu não sou um homem de divisão. Eu não sou. Tive a oportunidade no passado, me chamaram para dividir e ser de um lado do pastor. Eu não faço, porque eu não vou cair nesta armadilha diabólica de lutar contra servos de Deus. Porque isso é uma armadilha demoníaca. Divisão não é um espírito de Deus. Divisão é algo humano, da carne, que quer fazer isto em determinados momentos. Então, eu nunca fiz isto, embora tivesse oportunidade, me oferecer oportunidade, mas eu não aceitei e não aceito. Em Niterói, a igreja ainda estava começando, infelizmente, e chegou lá vindo de uma outra denominação, 2, aliás, de outras denominações, 3, e foram separados para diaconato, e eles quiseram lutar para tirar o pastor da igreja, e me chamaram para que eu pudesse ajudá-los. Se você juntar gente, nós vamos tirar o pastor e vamos ver um de nós para dirigir a igreja. Eu disse: rapaz, estou fora. Você vai ficar em cima do muro? Falei: não, eu não vou lutar, porque eu não fui chamado para divisão, eu fui chamado para somar. Graças a Deus, todos os 3 foram enterrados rapidamente, não conseguiram nada. Um deles falou assim: eu vou sair daqui, eu vou afundar uma igreja. Não só afundou ele, como a igreja, acabou com tudo. Porque esse espírito, ele é demoníaco. O que é que Jesus fez aqui nesse texto? Ele chamou seus discípulos e disse para eles assim: eu quero formar vocês, porque se eu formar vocês, ao voltar para o meu Pai, o que vai acontecer? Eu sei que eu deixei aqui homens que me ouviram, homens que têm um coração de servo para poder seguir com a obra, e isto aconteceu. Você descobre então que Pedro e Paulo, que foi chamado depois, todos eles aceitaram, aprenderam com o Senhor, e esta igreja, não esta, a igreja, enfim, ela é fruto disto. E agora surge uma ideia de que a igreja primitiva não se pode mais espelhar na igreja primitiva. Isso não é verdade. Se a igreja não espelhar na igreja primitiva, ela não poderá ser nem igreja. É o que eu entendo de Bíblia, isto, e que eu defendo. Portanto, a igreja é a igreja primitiva. Ela vem desse contexto. Eu não posso anular o que Jesus fez como base. Foi Ele que fez. Segundo aspecto, dentro desse texto, do verso 19 até 34, trata de um coração para o reino. Daí a necessidade de mudanças. Por quê? Porque o nosso coração, irmão, ouça bem, o nosso coração, ele é um coração materialista. Ele é, você não nasce espiritual. Seria bom se nós nascêssemos espirituais, mas não nascemos. Nós nascemos materialistas. Você pode ter certeza disso. Nosso coração é tendencioso. Nós nascemos assim. Nós nascemos assim. Por que nós somos materialistas? É até porque é a lei da sobrevivência. Que se você não lutar pela sua vida, quem vai lutar por você? É a lei da sobrevivência. Uns trabalham, outros estudam, outros fazem. Mas por quê? Você precisa se manter e manter a sua vida, família. Então você não pode ser de outra maneira. Só que é possível você ser bem-sucedido e ser uma pessoa espiritual, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é proibido.
Mas é preciso que você saiba, e Jesus lutou com isto. Por quê? Porque todos os discípulos eram também da mesma base, materialistas. Então você descobre aqui nesse ponto 3, não acumuleis tesouro aqui na terra. Subentende que deve ter outro lugar para isto, né? A vida terrena tem período curto de duração. Você já parou para pensar nisso? A vida é muito curta, irmãos. Eu às vezes me assusto quando eu estou pensando que eu estou com 18 anos. Porque o camarada com 18 anos, 20, 25, 30, até 30 anos faz bobagem. Por quê? Porque é da lei natural, né? Quando o homem fica maduro mesmo é 60, aí já está quase na hora de morrer. Por quê? Porque a vida é assim. Não fica assustado não, que você não vai morrer já não, vai demorar 6 meses ainda. O que é que Jesus falou aqui? Olha para mim. Lucas, esse se assustou. Não, rapaz, não vai morrer não, fica aí, rapaz. Você está despedindo a família, eu, hein? Lucas 18. O que nós estamos falando aqui é de um perigo iminente. Lucas 18. Já falei com você que eu não tenho pressa de completar hoje, eu ando pela hora, que der hora eu paro. Eu sei que você vai voltar aqui semana que vem. E quantos vão voltar? Diga amém. Já garante a semana, meu filho, vamos lá, né? Garante a sua semana. Lucas, capítulo 18, Evangelho de São Lucas, verso 18. O que Jesus estava dizendo ali é que se você botar o coração nesses problemas de riqueza e tesouro, você vai se machucar. É o que ele está dizendo. Então no verso 18 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhes: bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Por quê? Todo ser humano, olha para mim um instantinho, todo ser humano já nasce para morrer. Ouça isto: todo ser humano nasce para morrer. Quando uma criança faz 2 dias, já perdeu 2 anos de vida, 2 dias de vida, entendeu? Por quê? Porque nós temos uma data contada por Deus. Bote na sua mente para você entender o que eu estou dizendo aqui. É preciso que a gente comece a repensar a nossa própria vida. Então, nosso coração fica prisioneiro. Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida? Porque a vida eterna é algo que a nossa alma almeja. A nossa alma, ela não é desta vida, ela vai voltar. Por isso é que nós nos angustiamos. Tem dia que você amanhece triste, não é verdade? Tem dia que você amanhece, e o que foi? Nada, mas é uma coisa da alma. Tem dia que a nossa alma está para baixo. Tem dia que a gente nasce sorrindo, aí a mulher diz: que bicho te mordeu? Foi o bicho da alegria, né? Tem dia que você é assim, mas tem dia que e por nada você é a nossa alma. A nossa alma, ela só vai se acomodar quando ela chegar diante do Criador. E aqui nós temos o problema. Então, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso. Então diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. E ele disse assim para ele: você sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lá em casa era café, todo dia papai falava isso. Replicou-lhe ele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Agora Jesus olha para a necessidade dele. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me, porque você não pode me seguir desta maneira.
Enquanto não esvaziar, você não pode me seguir. E agora você veja como a pessoa se torna prisioneira, que é o assunto do momento. Verso de número 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. Por quê? Por que ele ficou triste? Porque ele era riquíssimo. Como é que eu vou dar o que é meu para os outros, vender, dar ao pobre? Sem essa, Jesus. Porque há pessoas prisioneiras dos bens, daquilo que tem. Há pessoas que... Você sabia que há pessoa que nem come carne de primeira porque é mais cara? E tem dinheiro para comprar? Ele compra só boi ralado. Sabe o que é boi ralado? Carne picadinha. Já está lá aquelas carnes que sobrou para vender mais barato. E ele tem dinheiro para comprar filé mignon. Mas ele é prisioneiro porque ele disse: eu não vou, meu dinheiro eu não vou gastar. Que coisa séria. Isso é muito sério, irmão. O que eu estou falando com você é sério. Pessoas que vivem oprimidas porque têm recursos. Vive oprimida porque elas possuem alguns bens. Não estou dizendo a você que não possa possuir e deve possuir. Mas é preciso. Jesus diz: não acumuleis aqui na terra. Subentende que deve ter outro lugar. Portanto, a vida terrena, eu estava falando, é um período muito curto de duração. Jesus disse que aqui na terra os tesouros correm um perigo enorme, tal como a traça, a ferrugem e os ladrões. Então ele aqui está dizendo algumas coisas. O Senhor Jesus disse sobre estes perigos. Era por quê? Porque no passado, vestes e tesouros eram guardados até dentro das paredes e enterradas. Você vê que Jesus, ele está citando algo da cultura que ele sabia daquele tempo. Por quê? Naquele tempo, quem tinha as vestes caras era um patrimônio. Vestes, aquelas vestes festivais, aquelas vestes toda bordada, aquilo, quem tinha aquilo era um patrimônio caro. E ele então tinha que guardar, com medo de os outros roubar, e botava lá naquele esconderijo. E Jesus disse: traça, come. E muitos, quando pegar, está tudo furado. Outra coisa que eles faziam: pegava os seus bens em espécie, ouro e outros objetos, eles cavavam a parede, que as paredes, aquela parede grossa, faziam um buraco, escondia dentro das paredes, embarreava novamente, e os ladrões ficavam então cavando as paredes para encontrar as riquezas. Por isso Jesus disse: onde os ladrões escavam e roubam. Por quê? Porque eles cavavam. Você quer ver outra coisa? Não sei se você já leu alguma coisa, sabe, sobre arqueologia. Fulano, numa escavação lá, encontraram uma quantidade de prata, ouro. Por quê? Porque também faziam buracos, enterravam todo o ouro e em cima plantavam árvore, para poder, só ele sabia que estava ali. Mas Jesus disse: meu filho, ladrões cavam e roubam. Ele estava dizendo, em outras palavras: tudo que você está fazendo, você vai perder. O único tesouro que tem valor, Jesus disse, ele falando, esse tesouro aí é um tesouro que não tem valor de nada, porque quando você morre, ele fica todo aí. Você já descobriu uma coisa séria? Você já viu algum defunto ser enterrado com dente de ouro, cordão de ouro, pulseira de ouro? Nem alianças deixa enterrar. A viúva fica: vou guardar de lembrança. Papo furado. Que guardar aliança de papo? Guarda porque é ouro, ela vai pegar. Essa aqui é ouro mesmo. Você já viu algum lá? O cara tiver com dentadura só de ouro, ele arranca tudo, meu filho.
Por isso que enche a boca de algodão. Sabia disso? Ninguém consegue fazer isso. Ajuntai tesouro no céu. O que Jesus estava dizendo? Lugar seguro. Isto fala dos valores eternos que durante a nossa vida cristã são guardados. Durante a nossa vida cristã, que você está vivendo, que eu estou vivendo, eu estou acumulando tesouro diante de Deus, porque diz que as nossas obras seguem para diante do Senhor. Você está entendendo isso? A sua atitude, a minha, a nossa atitude, vida cristã correta, isto sobe para diante de Deus e entra nos cofres eternos. Aleluia! Para que um dia você possa chegar lá e o Senhor dizer: aqui está o seu tesouro, que será a vida eterna. Estava lendo alguns assuntos sobre este aspecto, e eu li dizendo o seguinte, que tinha um homem riquíssimo. O cara tinha muito dinheiro, muita riqueza enorme, e ele não abria mão de nada, era mão fechada, fabricante de figa. Sabe o que é fabricante de figa? Daí que inventaram figa porque o cara é mão dura. E ele tinha muita coisa. Tinha também um médico famoso, mas esse médico não gostava, ele não cobrava consulta, dava consulta de graça, tudo que ele pudesse fazer para ajudar, arranjar remédio. Aí partiu os dois para cima. Quando chegou lá, esse riquíssimo, aqui embaixo tem uma mansão cheia de troços. Ele pensou, chegou lá, tinha uma cabanazinha quase meia torta. Aí falaram para ele assim: mas escuta, cadê? Onde está o meu lugar? Porque afinal de contas eu sou rico. Eu digo: não, a sua riqueza está aqui. Você só conseguiu mandar isso para aqui. Você não mandou nada. Seu material que mandou para aqui é pouco. Só deu para fazer uma cabana. E o médico chegou lá, palacete, mandou todo o material, ele mandava para aqui. Ele nunca guardou nada, mandava sempre para aqui. Ou seja, tinha um coração generoso e amoroso com pessoas. Parece, dá para a gente entender o perigo que é você acumular determinadas coisas. Não, volto a insistir, se você puder ter, tenha, mas que isto não te domine. Ouça bem, você deve ter, esforce por ter, mas que isso não seja uma armadilha para destruir a sua vida. Que seja isso para somar como bênção de Deus na sua própria vida. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, você precisa ver que tipo de material você está mandando lá para cima. Se você manda para lá palha, uma vida desregrada, se você manda lá para cima uma vida de lamúria, de reclamação, o seu barraco está sendo feito lá em cima por isso. Não bote seu coração nessas coisas. Tenha uma vida liberada com Deus. E a Bíblia diz que aos seus amados... Vamos lá. Aos seus amados... Diga para o irmão, mas não é ficar dormindo para ele dar. Tem gente que só entende a Bíblia ao contrário. Eu vou dormir porque Deus vai me dar tudo. Conheço alguns que estão dizendo assim: já está quase na hora de morrer. Não, mas Deus tem promessas para a minha vida, tem promessa. Ele não faz nada. A única promessa é que ele vai ter um caixão, que nem ele vai comprar, vai ser os outros. Meu sogro falava uma coisa muito perigosa. E eu não caí na armadilha dele, não, graças a Deus. Meu sogro disse que não queria ter riqueza, queria ter um lugar no céu. Digo, então não joga no meu time,
Porque eu sempre gostei de andar muito bem vestido, ele me chamava de almofadinha. Terno de, eu usava terno daquele linho, daquele 120, daquele que treme, Panamá. E meu sogro ficava. Eu digo, o problema seu é que você não quer riqueza. Eu quero. Você está entendendo? Isso é compreensão errada das Escrituras. Se você pode ter, tenha. Um outro fator. É normal os pais entesourar para os filhos. Não é normal os filhos trabalhar para o pai. Ouça bem isto. É uma lei natural. Lá no interior, aquelas fazendas, normalmente naquele tempo os homens lá faziam, ia usar um termo meio fraco, tinham 8, 10, 12 filhos. Hoje não, os homens estão fracos, só tem 2. E tem algum que nasce, nunca mais vamos sair. Está fraco. Conforme o filho casava, ia morando na fazenda, tinha terra, fazia casa, tinha uma fazenda. Só que o filho começava a trabalhar e ele comprava a sua fazenda, porque ele pensava nos filhos dele depois. Assim como o papai pensou nele, ele estava pensando nos filhos. É uma lei natural dos pais entesourar para os filhos. É ruim, se quiser vai trabalhar como eu fiz. Tem alguns pais que fazem isso. Se quiser vai ralar. Você compreende esse tipo de pai? Que pai que não quer deixar alguma coisa para os filhos? Só não podendo, né? Alguns deixam dívida, mas isso é outra coisa. Mas todo pai quer fazer isso. É uma lei natural. Lei natural. De você preparar para os outros. Voltando então ao nosso assunto, que é de suma importância, eu creio que temos a palavra mais forte neste verso, neste texto e neste verso 21. E ele diz aqui, no capítulo 6, voltamos lá então. O que ele diz lá? Verso 21. Você está acordado? Leia comigo aí. O que Jesus disse? Porque onde está o teu tesouro, esse é o grande problema, irmãos. É onde nós colocamos o nosso coração. O nosso coração não pode, não deve ser colocado nos bens. Não deve estar colocado. Isso deve ser natural na vida da gente. Deve ser natural. E precisa ser natural na vida da gente. Mas você descobre, o texto bíblico diz: mais difícil é entrar um rico no reino dos céus do que um camelo passar pelo furo da agulha. É claro que aquilo é um texto de uma porta. Por que as pessoas falam isso? A Bíblia diz: porque a pessoa, quando tem alguns bens e começa a adquirir, e tem alguns que têm dom, graças a Deus, né? Eles acham que não precisam de Deus. Acham que a sua riqueza é que vai sustentá-lo, e não tem capacidade de olhar e crer em Deus. Por isso é que a Bíblia diz que tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele é um prisioneiro dos seus bens. Eu sei que é uma mensagem diferente, eu não estou aqui ficando nervoso, não. Espírito Santo, que esta palavra entre no coração, esta palavra chegue lá dentro, ó Deus, para aprendermos, Senhor, que a vida espiritual é mais importante do que a vida material. O peso é maior. Paulo, escrevendo a sua segunda carta, eu vou terminar no meu horário certo. 2 Coríntios. É trabalhoso, irmãos, a gente falar sobre esses assuntos. Como diz o outro, não dá ibope.
Se eu ficasse aqui falando que não, porque você vai ter isso, vai ter aquilo, né, todo mundo, aleluia, glória a Deus. E daí? É verdade? Não é. Não é assim que funciona. Sempre vai ter pobre e rico. Isso é lei natural. 2 Coríntios 12. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo aí. Capítulo 12, verso 14. Paulo dizendo: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Olha aqui o que ele está dizendo. Às vezes você passa por cima um versículo desse aí que você nem olha, né? Olha, mais uma vez, vamos ver. Ele disse: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, ainda que deixarei gastar-me em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Pois seja assim, eu não fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei, por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com eles outros irmãos. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Paulo era um homem extremamente preocupado e ele tinha medo que ele procurasse as pessoas e as pessoas pensassem que eles estavam atrás dos seus bens. Não sou melhor do que qualquer pastor, talvez seja pior. Também nasci não. Mas eu nunca fui atrás de pessoas por saberem que eles têm recursos para ver se de alguma maneira eu descolava algum dinheirinho. Nunca. Eu nunca fiz isto. Nunca fiz e não vou fazer. O dia que eu não puder confiar em Deus, que manda os recursos, eu deixo de fazer o que eu faço. Porque isto é perigoso. As pessoas se sentirem constrangidas pelo pastor que vai lá, pensando, o pastor deve estar querendo alguma coisa. Quando eu construí aquela igreja lá na Tertuliano de Melo, tinha um homem na Jardim da Saudade, chamado Dr. Rocha e Dr. Amanda. Quando eu estava passando, às vezes, um momento de grande luta para construir, que é a igreja menor, doutor, não era membro da nossa igreja, vinha lá uma vez ou outra, ele era morar no Rio. Doutor Rocha ligava: ô pastor, eu queria falar com o senhor pode vir aqui no Jardim da Saudade? Digo: sim, doutor Rocha. Quando é? Não, se eu quiser passar aqui. Quando eu chegava lá, deixaram uma encomenda aqui para o senhor. Aí me dava um envelope branco com um cheque, que era o cheque que cobria aquelas despesas daqueles dias. Eu nunca botei meu coração nessas coisas de dinheiro. Nunca. Nunca. E não espere que eu faça isto, porque eu não vou fazer, porque eu não negocio essas coisas. Minha vida com Deus é mais importante. Não estou dizendo que sou melhor. Colossenses
Com isto eu concluo. Capítulo 3. Colossenses 3. Temos um conselho do nosso grande servo. Capítulo 3. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E ele diz a razão: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha para mim, quando esse morrer aqui está dizendo, você morreu para os valores deste mundo e abraçou os meus valores eternos. Ele está dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Porque a única coisa que nos interessa, que nos faz viver melhor, é saber que um dia estaremos ao lado do Senhor, desfrutando da nossa vida espiritual, de lutas e sacrifícios aqui nesta vida. Concluo que esta palavra, onde está o tesouro, aí é o teu coração, fala do nosso comprometimento com Deus e não com este mundo de riquezas. Lutero disse que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama. Vou repetir para você. Não foi eu, Lutero. Ele disse que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama. Que Jesus disse: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Um dia sairemos desta vida e receberemos o nosso tesouro. Qual é o maior tesouro de um homem? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Portanto, irmãos, vamos mandar para cima material. E quando chegar lá, você vai receber aquilo que você mandou. Oremos. Nosso Pai, que esta palavra desta manhã possa ter de uma maneira ou outra ajudar. Ou talvez, Senhor, ninguém está enquadrado no que eu falei esta manhã, aqui também, pode ser. Mas de qualquer maneira, ó Deus, serve para uma reflexão de que tudo que temos nesta vida, casa, carro, propriedades, filho, mulher, marido, tudo um dia vai passar. E a única coisa que vai restar é a nossa visão espiritual da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé?